capítulo 13 de Mateus, eu vou ler a partir do versículo 24. Tá? Mateus 13, 24 diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ainda, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Vamos falar do texto que a gente leu então, que está inclusive dentro do que a gente acabou de ouvir aqui. A gente ouviu a parábola do joio e do trigo, né? A gente conhece muito essa parábola pela sabedoria popular. Quando você vê aquele grupinho de crianças em que 5 estão bagunçando e uma está quietinho, depois você fala: mas aí tem que separar o joio do trigo, né? Você sabe que separar o joio do trigo é separar o que presta do que não presta. Essa é uma expressão popular que vem da Bíblia. Vem dessa parábola que Jesus contou, e Jesus era bom nisso. Ele tinha esse costume frequente de falar em parábolas, tanto que o texto que a gente leu começa assim: E propôs-lhes outra parábola. Era mais ou menos assim: vem mais uma. Ele costumava falar assim. E por que ele falava em parábolas? Ele explica nesse mesmo capítulo, se a gente for ler mais tarde. Ele diz assim: eu falo em parábolas porque aí só entendem aqueles que são para entender mesmo. É como se ele estivesse criando um código que só ele tinha a senha. Mas por que ele fazia isso? Será que ele queria diminuir a quantidade de gente que ia entender a mensagem? Não, o contrário. Ele tinha uma consciência plena da nossa autolimitação, enquanto nós temos uma consciência falsa da nossa autossuficiência. Todos nós temos uma dificuldade tremenda de aceitar que não somos capazes de resolver tudo sozinhos. Jesus sabia que se ele desse a mensagem do jeito mais claro possível, mais evidente possível, nós a levaríamos para casa e diríamos: pronto, agora eu já sei tudo, não preciso mais de você. A solução para a vida de todo homem foi o surgimento do Waze, porque agora você pode com razão dizer: eu não preciso perguntar a ninguém. Eu não conheço um homem que aceite o conselho da esposa: vamos parar aqui e perguntar para esse cara como é que chega lá. Mas também a minha esposa escolhe o cara que está com mais cara de quem não sabe nada. Aí vamos perguntar. Aí eu sei chegar lá. Nunca fui, estou perdido há 2 horas, mas eu sei chegar lá. A gente é assim, né? Principalmente os homens, acho que a gente é mais assim. Porque a gente cresce aprendendo que homem não chora, que homem não falha, que homem não peca, que homem não erra, que homem não expõe fragilidades. E aí a gente finge que não tem fragilidade e cada vez se atrapalha mais, porque não pode assumir a autoinsuficiência. Aí o que Jesus faz? Ele diz assim: eu vou lhes dar uma mensagem que vocês nunca vão entender sozinhos. O único jeito de vocês entenderem essa mensagem é comigo do lado para explicar. A palavra de Deus é assim. A Bíblia é uma parábola. Você só vai entender a palavra de Deus se toda vez que você quiser lê-la,
você clamar e pedir ajuda do Espírito Santo para que ele venha te auxiliar. Ela só pode ser entendida se o seu autor a explicar. Ninguém vai te fazer entender a palavra de Deus a não ser o próprio Deus. E ele se materializa todas as vezes que nós clamamos por sua ajuda. O que me faz crer que nós vamos sair com essa palavra ardendo em nosso coração hoje é porque ele está aqui hoje. Ele está nos explicando já diretamente em nossos corações. Talvez você nem entenda exatamente o que eu vou falar, mas com certeza você vai entender o que ele vai falar no seu coração. Amém? Por isso que ele falava parábolas. Porque depois que a multidão, os curiosos, aquela galera que não tinha compromisso, que só queria ouvir uma palavra de conforto e ir embora, aqueles consumidores de avivamento fossem embora, os dependentes, os necessitados, a igreja, aqueles que precisam de Deus, se aproximariam de Deus e perguntariam: Senhor, explica-nos essa parábola, por favor. Aquela gente que admite que não consegue entender os caminhos de Deus, aquela gente que sabe que precisa dele, aquela gente que se identifica conosco, que vai a ele pedindo ajuda, a esses o Senhor explica. E aí a gente leu aqui a explicação. Eu acho curioso, até porque a parábola, a gente sempre fala, é a parábola do joio e do trigo, né? Ou até a parábola do trigo e do joio, tanto faz. Mas você vê como é a mente humana. A gente está falando só dos crentes, do povo de Deus, tendo despedido a multidão, chegaram ao pé dele os seus discípulos e chegaram: Jesus, explica para a gente a parábola do joio. Como a gente só foca no que não presta, né? Como a gente só olha para a parte ruim das coisas, como a gente tende a fixar. Como tem gente que ouviu toda essa história aqui do carnaval, do impacto, e está pensando aí: eu vou para a avenida no meio do carnaval. Que luta que nós somos, que luta que nós somos. Mas isso não é só privilégio dos crentes não, tá? A gente costuma dizer: crente é fofoqueiro, e descrente é o quê? Humano é fofoqueiro. Meu pai diz assim: isso acontece em todo lugar que tem gente de cara e nariz para frente. Eu nunca entendi essa expressão, mas como eu também nunca vi gente de cara e nariz para trás, eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu acho que nós todos temos uma propensão à maldade que é terrível. Mas a Bíblia vai e nos conta essa parábola, e parece que Jesus divide a humanidade em dois grupos. Eu não sei se vocês concordam com essa minha percepção, mas é isso que eu enxergo aqui. Não tem um terceiro grupo. Não é parábola do trigo, do joio e dos girassóis, nem do trigo e do joio e da melancia. É do trigo e do joio. Eu começo a perceber que não existe na mensagem da cruz um muro em cima do qual alguém possa ficar. E é de propósito que não exista, porque a palavra nos diz que Cristo veio para destruir todo o muro de separação que podia haver. E se não existe muro, a gente aprende logo de cara que não dá para ficar em cima dele. Ou você é trigo, ou você é joio. Você não tem como sair dessa manhã aqui com a sensação de que você não estava inserido nessa mensagem, porque a mensagem é para o trigo e para o joio. A parábola fala desses dois grupos de pessoas e deixa bem claro que é a regra do terceiro excluído. Direito a gente usa muito essa expressão, a regra do quarto excluído. Toda norma só permite, obriga ou proíbe. Não existe uma norma que faça outra coisa. Aqui só existem dois tipos de pessoas, trigo e joio. Não existe um terceiro tipo de pessoa. Você vai ter que sair daqui convicto de que ou você é trigo ou você é joio. E aí você vai poder saber o que fazer em função dessa percepção. Mas fique bem claro, não tem trijoio, nem joigo e nem outra coisa que você queira ser. A galera alternativa vai ter que se enquadrar dessa vez. E quando ele explica a diferença entre trigo e joio, ele já começa quebrando nossas pernas. E aí eu falo nossa, me referindo a nós que somos crentes há muito tempo. Eu sou crente há 29 anos. Então, eu estou impregnado do ranço do crentismo. E aí quando alguém me diz: soube que fulano saiu da igreja, o que é que eu digo? Foi para o mundo? Meu Deus. Eu tenho um amigo que ainda é pior. Era muito engraçado, que ele falava assim: não, Vaso, isso aí eu não faço mais não, isso eu fazia quando eu morava no Egito. Aí a gente estava com um cara que não tinha nenhuma relação e tal. Cara, pô, que massa, ele parece uma pessoa tão simples, né? Morou fora. Não, é outra coisa, depois eu explico. Porque a gente tem isso, né? A gente acha que essa igreja aí, nessa porta, tem um muro. Quando você passou do muro, você saiu do mundo, entrou na igreja. Quando a gente diz que alguém saiu da igreja, foi para o mundo.
como se mundo e igreja fossem duas coisas separadas por um muro. E a primeira coisa que eu aprendo em Jesus é que, para começar, trigo e joio, a gente vai falar daqui a pouco que a separação é entre trigo e joio, mas só para deixar claro uma pista das próximas etapas da mensagem, a separação entre os dois grupos de pessoas que existem não se dá através de um muro. Jesus nunca disse eu sou o muro. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou uma etapa de transição, eu sou o que separa, ou pelo menos o que une, o que liga. Um muro separa, um caminho liga, uma porta liga os dois grupos de pessoas. Eu sou a possibilidade de um grupo passar a se tornar outro. Eu sou a possibilidade de alguém sair de uma etapa e ir para outra. Eu não sou um muro. O crente não esbarra em mim e fica, e o mundano não esbarra em mim e continua do lado de fora, não. Não existe essa separação por um muro. Existe Jesus como uma ligação, como uma oportunidade, o caminho para que alguém que era joio se transforme em trigo. Da mesma forma, alguém que está em Jesus e deixa de estar em Jesus, alguém que cai da graça, alguém que sai da presença dele, alguém que volta aos rudimentos da lei, se alguém toma o caminho dando a marcha ré. Então, é a primeira coisa que esse texto nos mostra. E como é que ele nos mostra isso? A parábola começa Jesus dizendo que havia um campo e um homem semeou no seu campo. O homem semeou no campo dele. E esse homem, a gente vai aprender, é o Filho do homem, é Cristo. E ele semeou no seu campo, mas aí na parábola Jesus explica dizendo assim: o campo é o que? A igreja? O campo é o mundo. Espera aí, então o mundo é o campo do Senhor? Mas o mundo não é aquele lugar onde as pessoas fazem coisas erradas? Também é. E esse lugar, ele pertence ao Senhor. O mundo não é aquele lugar onde as pessoas... A música do mundo não é aquela música que fala de amor ao invés de falar de Deus? Aquela música é do mundo, mas o mundo é do Senhor. E agora? A gente aprendeu a separar a igreja do mundo, mas o mundo é do Senhor. E foi no mundo que o Senhor semeou a sua boa palavra. O que a gente faz com essa informação? A gente vai para a palavra checar ela, e aí a gente aprende no Salmo 24 que o mundo é do Senhor e a plenitude do mundo é do Senhor. Do Senhor é o mundo e a sua plenitude. Não é estar no mundo ou estar na igreja que nos diferencia. Nós não somos separados por essa nomenclatura. Gente, eu confesso, tá? Eu passei 28 anos, 29 anos usando essa nomenclatura e vou continuar. Então, ela está errada. Mas a gente já viciou tanto. E eu vou continuar perguntando se alguém foi para o mundo quando esse alguém sair da igreja. Mas entendam, quando eu falar isso e quando vocês ouvirem isso, está errado. É um vício de linguagem. Mas a gente, quando vem para a igreja, não sai do mundo. Para começar, o mundo é do Senhor. E eu vou além. Quem sai do mundo também saiu da igreja. Por quê? Porque Jesus disse em João 17, se não me engano, versículo 15, ele orou ao Pai dizendo: Pai, eis a minha igreja, e eu não peço que os tires do mundo. A minha igreja, Pai, ficará no mundo. Porque Paulo diz aos Filipenses, se não me engano, 3,15: Vós precisais ser irrepreensíveis, para que vocês possam resplandecer como astros no mundo, e possam ser a luz para uma geração corrompida. Então a igreja, não é que a igreja não necessariamente está dentro ou fora do mundo, não. A igreja necessariamente está dentro do mundo. Jesus disse: eu não quero que vocês tirem, Pai, eu não quero que o Senhor tire a igreja do mundo. Deixe a igreja dentro do mundo, porque a igreja precisa resplandecer como astros no mundo. Então quebre essa imagem que você tem na sua cabeça de que eu não tenho mais compromisso com o mundo. Agora é que bem você tem compromisso com o mundo. Antes você podia achar que você tinha compromisso com sua família, com o mundo, com seu casamento, mas agora eu não sou mais um mundano. Agora eu sou crente, não tenho mais compromisso com essas coisas. Engano seu. Antes você usava do mundo, você era um consumidor. Você não tinha compromisso, não. Você tinha no mundo um prazer, uma vontade, um querer. Agora sim você tem um compromisso com o mundo. Agora você pode dizer como Paulo disse: eu sou um devedor para com o mundo. Eu tenho um débito com bárbaros, com gregos, com judeus. Eu estou todo endividado com o mundo, porque agora eu tenho um compromisso com eles, porque agora eu estou olhando para eles e vejo que eles estão em trevas, e eu tenho a responsabilidade de ser luz no meio dessas trevas.
Eu preciso resplandecer como um astro nesse mundo. Então, se você se alienar desse mundo, você saiu também da igreja, porque a igreja está no mundo. E se você sai do mundo, você sai da igreja. É uma questão de conjuntos, matemática. O conjunto mundo, dentro dele está contido o conjunto igreja. Se você sai do conjunto mundo, você saiu do conjunto igreja. A igreja está no mundo. A igreja está numa sociedade que descarta suas crianças. A igreja está dentro de uma sociedade em que quase todo homem é adúltero. A igreja está numa sociedade em que as pessoas são espancadas por decisões que elas tomam em relação às suas próprias vidas. A igreja está no mundo em que as pessoas são subjugadas pela sua cor, pelo seu sexo, pela sua origem. E a igreja tem o compromisso, o dever, a dívida de resplandecer como luz nesse mundo. A igreja tem uma obrigação para com Deus de ser o sal desse mundo, ser a luz desse mundo. Está entendendo? Você não pode sair desse mundo. Se você sair desse mundo, ele acaba. Se você sair desse mundo, ele se destrói. Isso tem me ardido ultimamente no coração. Parem para ver o que era o mundo antes da igreja chegar, gente. Hoje a gente tem orfanatos. Quem inventou orfanato? A igreja. Antes do orfanato, as crianças sem pai eram jogadas nos desfiladeiros ou abandonadas nas cavernas. As que se sobressaíssem viravam guerreiras. Que mundo perdido, louco. Se não fosse a igreja, ai desse mundo. Porque a igreja é a luz de Deus resplandecendo pelo mundo. A igreja é o método pelo qual Deus resolveu curar o mundo e reconciliar consigo todas as coisas. Ah, mas a igreja tem isso, a igreja aquilo. Não é problema seu nem meu. Foi o método que Deus escolheu. Ah, eu não tenho condição de brilhar. Converse com Deus, porque foi Ele que te colocou aqui com essa responsabilidade. Vista a sua roupa de sapo e dê seus pulos. Mas assim, eu gosto muito do Pequeno Príncipe, o livro, e nele um rei que reinava sozinho sobre um país inabitado diz assim: o segredo da boa autoridade é dar ordens coerentes e razoáveis. Aí ele diz: se eu desse uma ordem a meu general para que ele voasse e meu general não voasse, a culpa seria minha e não dele. Um bom rei dá ordens que possam ser cumpridas. Você tem dúvida de que você serve a um bom rei? Você tem dúvida de que o rei dos reis dá ordens razoáveis e coerentes? Então assim você pode entender, ele te deu a ordem para brilhar. Você pode achar que não é capaz de brilhar sobre o seu lar, você acha que não é capaz de brilhar sobre a sua rua, mas ele te deu a ordem para fazer isso. Acredite, se ele deu essa ordem é porque a ordem é razoável. É porque ele vê em você o que nem você vê. Ele sabe que você tem o que nem você sabe que tem. E mais, ele sabe de onde vem a luz vem dele. João chega na eternidade, ele diz: eu não vi sol, porque a luz era o próprio Deus. Ele é quem ilumina a igreja para que a igreja resplandeça como astro no mundo onde a igreja está. A igreja está no mundo. A igreja está no mundo. Isso é muito difícil de aceitar, mas a gente vai aceitando no decurso da mensagem, porque a gente fica logo em dúvida. Ah, peraí, agora você quebrou toda a história. Então como é que... Então a diferença não é quem está no mundo e quem está na igreja. Qual é a diferença então? Para citar o profeta, qual é a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve? Só essa frase já dá uma mensagem, né? O que serve ao Senhor e o que não serve. Não é só o que não serve ao Senhor, não. Se não serve ao Senhor, não serve para nada. Qual é a diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o não crente, entre quem está na presença de Deus e quem não está na presença de Deus? Se ambos estão no mundo, o mundano está no mundo descumprindo a lei de Deus, e o crente está no mundo cumprindo a lei de Deus, fazendo mais do que isso, mas a gente também não vai entrar nesse aspecto não. Mas qual é a diferença? Está aqui na palavra, nessa parábola. A diferença entre o crente e o não crente é a mesma diferença entre o trigo e o joio. E aí a gente vai vendo como é que a história se dá. Jesus explica qual é a história do mundo e qual é a história das pessoas que habitam o mundo. Esse campo de Deus em que Ele plantou algumas pessoas. Ele diz assim: o Filho do Homem plantou com a boa palavra, com a boa semente. Ele plantou filhos para Ele, filhos de Deus, astros que resplandecem no mundo, que são o trigo. Mas veio um outro e também semeou lá o que ele tinha para semear. E o resultado dessa semeadura que não foi feita por Deus é o joio. Que a gente vê que Cristo, desde que começou a pregar o seu ministério, tem semeado a sua palavra,
tem semeado a boa palavra. Na parábola anterior, inclusive, ele fala só sobre essa palavra. Ele deixa bem claro que a semente que Jesus tem para semear é a palavra dele. E a palavra dele, quando é semeada, faz nascerem filhos de Deus. A semeadura da palavra tem esse resultado, o nascimento de filhos de Deus. A questão é que não foi só Cristo quem saiu para semear. Existe um outro aí, existe uma concorrência semeando também. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, nos principados, nas potestades, nas regiões celestes. Existe uma guerra entre um ser maligno e de trevas que arrogou para si o principado desse mundo. Ele se colocou como o rei desse mundo porque esse mundo foi dado para o homem administrar, e o homem administrou tão mal que empenhou ele para o príncipe das trevas, para o diabo. Então, ao mesmo tempo em que Cristo, ou logo depois que Cristo saiu a semear, o diabo também saiu a semear. E quando ele saiu a semear, ele plantou o joio. Plantou o joio no mesmo campo em que Deus havia plantado o trigo. E aí, a partir de então, a gente tem esses dois resultados das semeaduras diferentes, o trigo e o joio. E qual que é a diferença entre o trigo e o joio? Qual que é a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve? Há pelo menos duas diferenças, mas antes de falar delas, vamos falar das semelhanças. A primeira coisa que a gente vê é que eles foram semeados nos mesmos lugares. Estão nos mesmos lugares, estão dividindo espaço. Não é o lugar que diferencia quem é trigo e quem é joio. Se está na política é trigo ou é joio? Não, esqueça isso. Tem trigo e tem joio lá. Se está na televisão é artista, então é joio. Eu nunca vi crente ser artista. Se não viu é porque o trigo está se espalhando pouco, porque estão plantando pouco trigo lá, porque nós estamos dispersando poucas sementes lá. A falha é nossa, porque o campo inteiro está semeado de trigo e de joio. É para ter os dois em todos os lugares. Não é o lugar que separa o trigo do joio, não é a avenida ou o sítio, a fazenda que separa o trigo do joio. Ah, mas se está na cultura, se está mexido com esse negócio de cultura, deve ser de esquerda, e se é de esquerda deve ser joio. A palavra ensina o contrário. A palavra diz que há trigo lá também, há joio lá também. Se é de direita, então é trigo, vou confiar, tem joio na direita também. Tem trigo na esquerda, tem joio na direita. Viu, Tiago? Tem trigo e tem joio em todo lugar. Não é o lugar que separa o trigo do joio, não, gente. Na palavra a gente vê que os dois foram plantados no mesmo ambiente. Que o Senhor nos livre disso, mas pode ter joio plantado aqui. Aqui. Sentado aqui num desses bancos ou em pé aqui pregando. Pode ter. Que o Senhor nos livre disso. Com certeza eu sei que tem trigo. Meu coração está cheio de boa semente, graças a Deus. Não tem trigo plantado aqui. Mas a gente tem nossos dias de joio também. Então não é o lugar que separa os dois. A semelhança é que eles estão no mesmo lugar. Outra grande semelhança. Quando o trigo e o joio começam a crescer, você não sabe a diferença dos dois. Porque são muito parecidos. Na Europa, em Portugal, se eu não me engano, o nome joio não existe. Lá eles falam falso trigo. Parece uma expressão que a gente usa aqui, né? Falso crente. É idêntico ao crente, é idêntico ao trigo. Você olha, usa a mesma saia, tem a mesma blusa, compra na mesma grife, está até com uma identificação cristã, usa cruz às vezes, dá a paz do Senhor, gente, e nem por isso deixa de ser joio. A nossa aparência não nos transforma. Trigo e joio podem ser iguais, independentemente da aparência. Pode ter tatuagem e ser trigo. Pode ter cabelo no pé e ser joio. Pode falar a paz do Senhor e ser joio. Pode dizer colé de mesmo e ser trigo. Não é a aparência que difere o trigo do joio, especialmente quando ambos estão numa fase inicial, tá? Quando eles vão crescendo, eles começam a externalizar algumas diferenças. E é assim também com o crente. Realmente, um crente mais maduro, ele tem uma aparência, um jeito de falar um pouco mais parecido com o de Jesus. Não digo a aparência estética necessariamente, mas ele já não grita mais com qualquer coisa, ele já é mais cortês, ele já pensa no que o outro está pensando para não ofender na hora de falar. Ele se modula no jeito de ser e até de vestir para não entristecer os irmãos ao redor. Isso é o crente maduro, o trigo já grande, que aí você já vê a diferença. Mas em geral,
não vá pela aparência que você se atrapalha. Se parecem muito trigo e joio. Agora, quando os dois começam a crescer principalmente, aí eles começam a mostrar quem são. Tem duas coisas, estou fazendo um drama, né, para dizer quais são essas duas coisas, mas é tão simples, gente. Tem duas coisas que diferenciam o trigo do joio. A primeira dessas coisas eu já dei a dica, que eu já falei qual é. Primeira grande e determinante, essa diferença, aliás, vai modular todo o resto da vida dos dois. A grande diferença entre o trigo e o joio é a semente. A semente. Se parecem, estão no mesmo lugar, mas um é fruto da boa semente semeada pelo Filho do Homem. Outro é fruto de uma semente qualquer semeada pelo diabo. E a semente, ela tem uma característica interessantíssima. Você não vê a semente quando você olha para a terra. Você não sabe qual é a semente que tem ali dentro. Porque no segredo, o semeador abre a terra, coloca a semente lá dentro e tapa a terra. Ninguém de fora vê. É só um relacionamento entre o semeador e a terra semeada. É só eles dois que sabem o que tem ali dentro. É um segredo tão íntimo que ninguém consegue olhar de fora e ver qual é a semente que tem ali dentro. Todo o processo de germinação acontece lá no oculto, no escondido. E quando você vê o caule, já não dá mais para diferenciar. Porque o caule do joio é parecido com o caule do trigo. Come de 3 em 3 horas, tem fome, cresce cabelo, o cabelo cai, fica velho, tem artrose. É igualzinho o caule. Agora, na semente é uma diferença vital. Porque a gente vai aprender nesse capítulo 13, uma sequência de parábolas, e a gente descobre que a boa semente que o semeador tinha para semear era a palavra de Deus. E aí eu sei que se a palavra de Deus foi semeada no secreto, aquilo ali é trigo. Se o secreto está cheio de Deus, ali é trigo. Se quando ninguém está olhando, dentro do coração tem uma palavra viva de esperança e vinda da parte de Deus, ali é trigo. Se quando está precisando de alguma coisa, vai em joelhos a Deus, é trigo. É assim que cresce trigo. Trigo cresce com a palavra de Deus. E todo mundo tem uma vida em secreto, tá? Todo mundo tem. Todo mundo sabe o que faz no seu secreto, no seu escondido. Todo mundo tem uma vida íntima onde ninguém passeia. Todo mundo tem uma vida íntima onde ninguém acessa, que ninguém consegue ver, que eu nunca vou descobrir. Gente, nem da minha esposa eu sei exatamente a última dimensão da vida íntima dela. Eu não sei o que ela pensa, eu sei o que ela fala. Embora minha esposa não consegue disfarçar muito bem o que pensa, não. Você olha na cara dela, você sabe exatamente o que ela está pensando. Agora ela mesma está pensando, para de me expor. Então, mas em geral dá para esconder o que está lá dentro. Só não dá para esconder de duas pessoas: de quem semeou e da terra semeada. Para mim você pode dizer que está tudo bem, para todo mundo você pode dizer que está tudo bem, mas Deus e o travesseiro sabem o que está acontecendo no seu coração nesse momento. Para você, você não tem como mentir, porque você sabe o que foi que você semeou ali dentro. Eu me lembro de quando o ministro Nelson Jobim assumiu o Ministério da Defesa, que estava sendo deixado. Como eu vou falar mal, não vou dizer o nome, depois vocês olham na internet. Na verdade, não sou eu que vou falar mal, foi o ministro Nelson Jobim. Não sei quem lembra aqui da crise dos controladores de voo. O país ficou em caos e a culpa era do Ministério da Defesa, em tese. E aí o ministro novo assumiu no ambiente de crise, foi terrível aquilo. Ele olhava para o ministro que estava sendo sucedido, não sei nem para quem olha, porque como eu vou falar mal, olhava para Gabriel. Então, olhava para o ministro que estava sendo sucedido e dizia assim: boas intenções não entram para a história. Não se desculpem, não peçam licença, hajam ou vão embora. Porque plantar é uma escolha e colher não é uma escolha. Só se colhe o que foi plantado. A crise do controle de voo no Brasil é resultado do que foi plantado na gestão temerária da ANAC. Que pesado. Mas me ensinou muito essa frase. Me ensinou muito essa frase. Obrigado por fazer o papel de volta do cara lá, viu, Gabriel? Me ensinou muito essa frase porque realmente, gente, plantar é uma escolha. Plantar é uma escolha. O agricultor sabe exatamente quais sementes ele vai lá na feirinha e compra. Semente de coentro, semente de alho, semente de melancia. E planta. Se daqui a 6 meses ele esperar colher manga, batata e inhame, ele foi um irresponsável, um tolo. A escolha se dá no momento do plantio. Às vezes você diz: eu não escolhi passar por isso. Mas escolheu dar causa a isso. Eu não escolhi terminar meu casamento, mas escolheu trair.
Eu não escolhi ficar desempregado, mas escolhi não se capacitar, escolhi chegar no trabalho exatamente na hora certa, sair no máximo na hora certa. Eu não escolhi estar passando por esse problema, mas eu escolhi agir de maneira equivocada. A gente só colhe o que a gente plantou. E nem tudo que a gente plantou a gente colhe, mas com certeza nada do que a gente não plantou a gente colhe. E se no seu secreto, no momento de intimidade, quando você precisa de prazer, de alegria, você recorre a qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, não espere ver nascer trigo no seu temperamento. Porque só existem duas sementes, a boa e qualquer outra. Ou é a palavra de Deus ou nada. Só tem dois semeadores. A primeira grande diferença do trigo para o joio é a semente. O trigo é semeado pela palavra. O joio é semeado por tudo que veio do diabo. Tudo que ele colocou no coração de quem quer que seja. Isso é que vem trigo. Disso aqui veio joio. A segunda, tá vendo? É tão parecido que até eu confundi. Mas a segunda grande diferença do trigo para o joio, essa dá para ver um pouquinho mais facilmente. É o fruto. A primeira diferença é a semente. A segunda diferença é o fruto. Só que fruto só aparece lá na frente, um pouquinho mais. Mas quando o fruto aparece, normalmente inclusive já é até tarde para corrigir. Porque quando o fruto aparece, aí já fica realmente sem ter como esconder de quem quer que seja que aquilo ali é joio. A palavra joio, escrita na Bíblia, não é exatamente joio, porque a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. A palavra escrita em grego é cisânia. Eu já ouvi essa palavra aqui, acho que principalmente quem é mais velho ou quem é advogado já usou muito essa palavra, porque advogado fica procurando todos os sinônimos de briga para colocar na petição. Isso não colabora com a lide, não colabora com a querela, não colabora com a cisânia. Cisânia é, portanto, sinônimo de briga, contenda, problema, é uma coisa, inticância. Isso é cisânia. Minha avó usava essa palavra, cisânia. Dê de cisânia, menina. Em alguns lugares, essa planta ainda é chamada de cisânia, porque é o nome que está escrito aqui no original grego. Por que joio é chamada de cisânia, de contenda? Depois botem na internet para procurar um joio grande, joio maduro. O joio maduro é igualzinho ao trigo, mas quando ele cresce ele enverga. E ele agarra a planta do lado, como quem está brigando. Porque o joio é muito parecido com o trigo na sua composição. Só que ele tem uma característica biológica. Isso eu pesquisei, gente, não sei não, só pesquisei pela internet. Mas confirmei com um engenheiro agrônomo. Ele tem uma característica biológica que torna ele extremamente suscetível a um fungo, se eu não me engano, chamado ergot. E esse fungo torna ele de duas características. Uma, torna ele venenoso e incapaz de se reproduzir. Joio é infértil. Joio não gera nada. Joio só consome os nutrientes e faz briga com quem está ao redor. Se uma vaca comer um pouquinho de joio, ela passa mal no outro dia. Se você triturar trigo junto com joio, você produziu farinha venenosa. Joio corrompe. Joio atrapalha o andamento das coisas, porque joio é contenda pura. Já o trigo eu não preciso falar, né? Logo eu, aficionado por pão, falar de trigo, aí é pedir ao macaco para falar de banana. Não existiu uma sociedade humana até hoje que não tenha subsistido em parte através do trigo. Trigo é alimento para o mundo inteiro. Trigo é talvez a maior fonte de alimento do mundo. Trigo alimenta quem quer que chegue e coma um pouquinho do que ele tem para oferecer. Trigo é gregário. Quando você planta trigo num determinado lugar, você pode plantar outras coisas ao redor. E ele desenvolve muitas sementes ao redor dele. Trigo se reproduz muito facilmente. Trigo se espalha pelo lugar onde ele está plantado. Onde tem um trigo, daqui a pouco tem mais trigo. Está começando a dar para perceber um pouquinho da diferença do que serve ao Senhor e o que não serve, né? Porque o fruto do crente é diferente do fruto do não crente. Porque o fruto da carne é diferente do fruto do Espírito. Porque quem não tem o Espírito Santo age em perpétua contenda com Deus e consequentemente com os homens. Até quando o Espírito de Deus contenderá com o Espírito do homem? O Espírito do homem está em rebeldia com o de Deus. E consequentemente o Espírito do homem está em rebeldia com o dos outros homens. Toda motivação humana, vai dizer o filósofo Nietzsche, é uma motivação essencialmente egoísta. Todo homem estará pronto para matar a sua mãe se for necessário para continuar vivo. É o que diz esse terrível filósofo. Richard Dawkins vai dizer que
Não é só o homem inteiro que é egoísta, não. Meu braço é egoísta em relação ao resto do corpo. Cada gene do meu corpo é egoísta em relação ao gene do lado. Gente, que coisa grave que é a situação do homem degenerado sem Deus. Eis o joio, eis Adão, um homem que corrompeu a história da humanidade só porque ele estava querendo comer uma fruta. E quantos Adões você conhece? Quantos joios você conhece? Quantos joios você já foi e tem sido? Quantas vezes você preferiu comprometer a produtividade de toda uma empresa porque queria ir para a praia? Quantas vezes você já comprometeu a história de um casamento porque queria saber como é com a outra pessoa? Quantas vezes a gente compromete o projeto de Deus na nossa vida porque a gente quer fazer do nosso jeito e não do dele? Isso é coisa de joio. Joio é egoísta por excelência, porque joio é incapaz de se reproduzir. E não é porque o joio seja mal, não, tá? Ele não nasce mal, só que ele é extremamente suscetível a um fungo. Esse fungo, inclusive, faz com que hoje o joio seja usado para fazer inseticida, porque você pegar ele mata qualquer planta, mata qualquer bicho. É tão venenoso que é usado para ser inseticida hoje. Então, é natural do homem ser egoísta, ser contencioso, ser litigioso, brigar por qualquer coisa, fazer questão de tudo, se priorizar em detrimento dos outros, se colocar em primeiro lugar e deixar os outros para depois. Isso é coisa de joio. Isso é diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Porque trigo não é assim. Trigo vive para servir de alimento para outras pessoas. Trigo vive para se reproduzir, para dizer: a alegria que invade o meu coração é grande demais para caber nele e transborda, eu preciso derramar. Esse evangelho é pouco para mim, é muito para mim. Minha família é pequena para o evangelho. Como na Páscoa, a Páscoa foi instituída e Deus disse: vocês vão pegar um cordeiro para a família, mas se o cordeiro for grande demais para a sua família, chama outra família e come junto com ela. O cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado é grande demais para essa família aqui, gente. Vamos entregar ele para as outras pessoas também. O trigo vive para alimentar, trigo vive para dar comida a quem tem fome, trigo vive para ser luz no meio das trevas. Isso é o trigo. Trigo vive para se espalhar, para evangelizar, para anunciar. O meu cálice transborda, não só enche não, ele transborda. Esse é o papel do trigo. A primeira ordem que Deus deu ao homem, lá em Gênesis, foi: frutificai. A primeira conversa de Deus com o homem foi essa: frutificai, deem frutos. Deem frutos, produzam alimento para os outros, alimentem os animais, lavrem a terra para dar fruto, frutificai. A primeira conversa do diabo com o homem foi: comam do fruto. Coma do fruto. Se satisfaça, se alimente, se priorize. Você tem que pensar em você, você tem que se preocupar com a sua felicidade. Cuide mais de você. Deus está no seu interior, você é igual a Deus. O diabo vem com essa mesma conversa já tem 5.000 anos e tem gente que não acredita. É a mesma conversa, não mudou nada. É sempre assim: se satisfaça, hedonismo, se priorize, curta a vida é curta. É sempre assim, carpe diem. Só muda o idioma, mas é a mesma mensagem diabólica que tem destruído a sociedade dia após dia. O homem que vive em busca da sua própria satisfação se destrói e destrói o ambiente ao redor. Eu nunca vi uma geração tão comprometida consigo mesmo. Nossos pais viviam pelas famílias, nossos avós viviam pelo país, nossos bisavós viviam pela igreja. Nós vivemos para nós mesmos. Nacionalismo, que coisa brega, eu vou morrer por pessoas que eu nem conheço. Ninguém mais vive por nada a não ser por si mesmo. Isso é mensagem diabólica, isso é joio. Isso é mentalidade de joio. O trigo não, o trigo alimenta. Jesus diz assim: se a semente do trigo não morrer, ela não vai dar motivo para que novas vidas surjam. Aí ele disse: eu serei essa semente. Eu me coloco como uma semente de trigo capaz de morrer para que novos trigos surjam. E a gente já vai encerrar com essa percepção. Essas duas diferenças já deixam muito claro quem é trigo e quem é joio. Não tem mais como você não saber. Mas às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, eu não sou nem tão mal, nem tão bom assim, né? Nem sempre eu estou aqui para alimentar os outros, nem sempre eu estou aqui para
ferrar com a vida dos outros. Gente que sabe que é 70% trigo, 30% joio. Não está errado não. Está errado não, porque como eu disse, desde Adão, o joio começou a ser semeado. Há sementes de joio sendo espalhadas por aí. Mas em Cristo, Cristo disse que Ele era a semente do trigo disposta a morrer para que novos pés de trigo nascessem. Então, desde Cristo, nós temos uma oportunidade. A oportunidade de abandonarmos o gene adâmico, de abandonarmos as sementes de joio, para nos tornarmos trigo nas mãos de Deus, para nos tornarmos alimento para as nações. E a palavra diz o que vai acontecer com o trigo e o que vai acontecer com o joio. A palavra diz que o trigo tem destino certo: será juntado, ser congregado, ser reunido no celeiro de Deus. Mas o joio também tem destino certo. Porque, mas eu tento ser crente, só que eu não consigo ouvir desaforo e eu acabo entrando na briga. Um inimigo é quem fez isto. Mas eu, quando acredito que Jesus veio me salvar, também eu penso no quanto eu sou culpado. Culpa é um ídolo. Quando você pensa na sua culpa, você deixa de pensar no prejuízo que você causou para pensar em você mesmo e se colocar como quase uma vítima da história. Você é o coitado que tem que arcar com as responsabilidades. Você está roubando da vítima até o protagonismo da lesão. Agora não, agora o foco não é mais o prejuízo causado, o foco é a culpa que eu estou sentindo. É sempre eu, egocentrismo, egoísmo. Quando você pensa que é assim que você age, mas eu me sinto culpado de tudo que eu já fiz. Um inimigo é quem fez isto. Sabe quem é que tem outra coisa para te oferecer? Você sabe o que tem sido plantado no seu secreto? Não dá para dizer que esses frutos estão te surpreendendo, porque você no fundo sabe que não tinha outra coisa que podia nascer aí. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe que quem entendeu a mensagem do Evangelho não se surpreende com frutos maus quando os dá. Porque a gente sabe que a única forma da gente dar fruto bom não é se esforçando, não é colocando a mente para melhorar, não. A única forma de dar fruto bom é se a gente for enxertado na oliveira verdadeira. A única forma de dar fruto bom é morrer sendo joio e renascer em Cristo sendo trigo. Se a semente não morrer, não vai nascer nova vida. Mas se a terra for ruim, resolve, gente. Tem trigo que a gente vê que ainda está todo troncho, está ali mal, falando umas coisas estranhas, mas você sabe que está caminhando para alimentar outras vidas. Porque você sabe o que foi plantado ali, você sabe que foi a palavra de Deus que foi plantada ali. A terra é ruim, às vezes demora de crescer, tem que lavrar, tem que cultivar, tem que vir todo dia um irmão regar para ir na igreja. Tem trigo que é assim mesmo, porque tem terra que é assim mesmo. A semente é a mesma, mas a terra muda. Agora, se o que está sendo plantado é joio, não adianta lavrar a terra, não adianta melhorar como pessoa, não adianta fazer coach, terapia, psicologia. Isso não vai resolver o problema. Por mais que você melhore a terra, o que foi plantado ali é joio. E para o joio só tem um caminho, está aqui na parábola. O caminho do joio é o fogo. Joio precisa ir para o fogo. E Jesus diz: quando os dois atingirem a maturidade, quando chegar o fim dos tempos, quando chegar a época da ceifa, eu vou recolher o joio e vou jogar todo no fogo. Vai ser condenação. Mas a gente também lê na palavra que o Espírito Santo é um fogo consumidor. Então antes que chegue a ceifa, você pode se deixar queimar no fogo do Espírito Santo como joio. Você pode ajuntar todo o joio que tem dentro do seu coração, tudo que você plantou de semente diabólica na sua vida, sem saber que estava fazendo isso, sem perceber a gravidade da consequência quando você fosse colher. Todo de joio que tem sido a sua vida, toda a natureza adâmica que há em nós, a gente ainda tem, antes da ceifa, a oportunidade de trazê-la ao fogo do Espírito Santo que arde incessantemente. Deixar o fogo queimar todo o joio, deixar o fogo vir queimar, para que o fogo deixe só o que o fogo quiser que fique. Porque o destino do joio é a fogueira. Mas há duas fogueiras possíveis para o joio: aquela fogueira lá da ceifa, que Deus nos livre dela, o juízo final que virá, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, ou o fogo do Espírito Santo, que é renovador, que transforma.
a possibilidade de conhecer a Cristo depois de morrer como o juiz, ou de morrer com Cristo e ressuscitar nele como irmão, depende de uma decisão a ser tomada nesse momento. Se você vai levar o joio para ele agora, ou se você vai esperar que os anjos venham colher o joio e levá-lo para o juízo. Essa natureza ruim, você vai levar ela para a cruz ou para o tribunal? Vai submeter lá a graça de Deus que tem sido derramada maravilhosamente, ou vai esperar para arcar com as consequências? A pergunta é boba até. Quem escolheria o contrário? Por que não se render aos pés desse Cristo? Por que não reconhecer o que há de joio na sua vida? Você sabe o que você plantou. Você sabe naquela noite que ninguém estava olhando o que você usou para alimentar a sua necessidade de prazer, de alegria, de amor. Você sabe que aquilo ali não veio de Deus. Você sabe que foi um inimigo quem fez isso. Vamos cantar um louvor? Fique de pé. Converse com Deus. Ele sabe também o que tem plantado aí. Você pode dizer: Senhor, o Senhor lembra que não foi o Senhor que plantou isso que está aqui. Então tira e queima. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. O semeador ainda está semeando. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Se seu coração for uma terra vazia, deixa ele esconder a palavra dele no seu coração essa manhã. Minhas vestes no sangue. Glória a Deus. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Você já sabe o que tem que fazer. Se você é trigo, frutifique. Dê comida a quem precisa, dê alimento espiritual a quem necessita. Olhe ao seu redor e veja quantos famintos. Se você é trigo, se replique. Pegue suas sementes e espalhe ao redor, espalhe amor. O amor de Deus é grande demais para o seu peito. Deixa ele transbordar. Deixa ele invadir seu lar, deixa ele brilhar em sua casa. Essa semana eu ouvi uma frase de um filhote de trigo que tem espalhado por aí. Deus plantou aqui no nosso estado. Minha esposa passou uns dias com ela e ela disse uma frase muito interessante. Ela disse assim: ela é uma pessoa, um ativista, né? Uma cristã ativista. Faz obra missionária o tempo inteiro, visita hospitais, é uma médica. Ela derrama a vida dela na realização de um trabalho missionário de assistência a quem precisa. E aí ela falou com a maior naturalidade com a minha esposa. Ela disse assim: eu não entendo essas pessoas que ficam dizendo: ah, eu podia ter feito mais por fulano. Eu nunca podia ter feito mais por ninguém, porque eu faço tudo que eu posso. Eu dou tudo o que eu tenho para a realização da obra para a qual eu fui chamado. Então, quando algo não dá certo, quando algo não acontece, eu não tenho nem o direito de me sentir culpada, de ficar triste, porque eu penso assim: eu não podia fazer nada nem do que eu fiz, porque eu fiz tudo. Esse é o papel do trigo: é dar tudo de si, é não reter nada, é fazer tudo o tempo inteiro, é se dar, é se doar, é absorver as fraquezas dos mais fracos. É isso que o trigo faz, é isso que faz com que o trigo seja juntado no celeiro do Deus Altíssimo. É se doar pelos irmãos como Deus se doou por nós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo te amou? Do que ele abriu mão? Do que ele não quis enfrentar? Do que ele fugiu?
para nos salvar? De nada. Ele encarou o que quer que fosse. Ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai na vida dele. Ele disse: minha comida, minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O trigo tem esse papel. E se você é joio, se você sabe o que é que tem de joio no seu coração, se você se reconheceu do joio, não tem outro caminho não. Fogo. O fogo do Espírito Santo precisa queimar sua vida. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser nova criatura. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não se embriagar com o vinho em que há contenda. Você precisa clamar a Deus agora dizendo: Deus, toma esse joio aqui, Senhor, se livra dele, por favor. Senhor, vê o que tem de joio no meu coração e queima. Senhor, planta trigo aqui no meu coração em escondido. Esconde a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Senhor, toma meus dons, toma meus talentos, toma essa terra que eu sou e usa ela para uma boa semente, Senhor. Não deixa essa terra ficar sendo usada para espalhar, para fazer joio crescer por aí não. Porque misericórdia, gente. Uma planta ruim numa terra boa causa um estrago terrível. Então, uma pessoa talentosa servindo ao maligno é terrível. Seus talentos estarem na mão de quem quer que seja que não seja Deus é terrível. Nosso Pai, não adiantaria nada fingir para Ti uma coisa diferente daquela que é a verdade. A Tua palavra nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e que cada um aqui agora, pelo Teu Espírito, seja levado a um autoexame rigoroso, uma ressonância espiritual, que vejamos em cada uma das imagens do nosso interior as sementes malignas que deixamos que fossem colocadas, as sementes malignas que escondemos do mundo, achando que o mundo não iria ver, mas não percebemos, Senhor, que elas germinariam, cresceriam e dariam frutos de contenda. Senhor, vê a contenda que há na nossa vida, o egoísmo que temos manifestado, o egocentrismo do qual não nos libertamos, a culpa que nos escraviza. Tudo isso foi plantado pelo inimigo. Sabemos que o Senhor não planta essas coisas. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, Senhor, não dá mais para esconder. E, Senhor, de Ti nunca deu para esconder. E é por isso até que alguns têm evitado orar. É por isso até que alguns têm tido vergonha de falar contigo, porque sabem que o Senhor sabe. Porque não dá para esconder de Ti o que está no recôndito do nosso coração. Mas esse é um momento de exposição e de intimidade contigo. Esse é um momento em que nós expomos o nosso coração a Ti. Dizemos: Senhor, a gente sabe que mente vazia é a oficina do diabo. Por isso agora pedimos: preencha a nossa mente com a boa palavra. Que sejamos trigo o tempo inteiro, Senhor. Que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Isso nos faça irrepreensíveis, aptos a resplandecer como astros nesse mundo de uma geração corrompida. Se não podemos sair dela, que transformemos ela, Senhor. Que brilhemos sobre ela, que sejamos a luz da qual ela precisa, Senhor. Ajuda-nos a pagar essa dívida que temos com o mundo. Ajuda-nos a cumprir esse compromisso que temos contigo. Deus, esconde a Tua palavra em nosso coração. Recebe os nossos dons, os nossos talentos, a nossa terra fértil, e usa-a para a proliferação do Teu bom trigo. Recebe também, Senhor, a nossa terra ruim, dura, seca, que não nasce nada. Recebe essa terra e trabalha ela, mas planta trigo dentro dela, Senhor. Quem quer que sejamos, não queremos sair daqui sendo joio. Queremos ser trigo plantado onde quer que o Senhor queira. Nós queremos ser trigo, queremos ser boa semente, queremos ser filhos do Deus Altíssimo, porque sonhamos com o dia em que Tu nos recolherás nos Teus celeiros eternos e dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós anelamos esse momento da glorificação contigo e da vida eterna. E a vida eterna é que conheçamos a Ti, ó Deus, e a Cristo a quem Tu enviaste. Então dá-nos esse conhecimento íntimo de Cristo. Dá-nos essa palavra sendo plantada em profundidade, no escondido e no secreto do nosso coração, para que possamos abençoar essa geração terrível. Isso é o que Te pedimos, Senhor,
quando oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode glorificar o nome do Senhor com suas palavras, com seus aplausos, com aquilo que você tiver para oferecer a Ele. Amém?